Oi, pessoas lindas do meu coração, estou eu aqui de novo. Agora eu não vou falar de Exu, não, mas eu vou falar do curso de Exu, como ele foi estruturado, como ele aconteceu. Como eu já falei em vídeos anteriores, um dia um caveira, um Exu caveira incorporado, pediu para mim que eu fizesse um curso para desmistificar essa figura de Exu, que são entidades para nós, porque é o mais próximo de nós, então é entidade, diferente de orixá, que é frequência, como eu expliquei lá nos vídeos anteriores. Se você não viu, volta para assistir. E aí eu falei, faço, mas eu sabia como fazer? Lógico que não sabia como fazer. E aí, a partir daquele momento que eu me comprometi, lógico que não foi de um dia para o outro, foi um processo de quase um ano. Porque, gente, todo mundo quer o imediatismo, mas isso não existe. Porque a gente tem que ter experiência de vida, a gente tem que esperar o que eu chamo, né, de tempo de Deus, que é o momento certo, porque tudo vai sair na hora certa, na hora que eu estiver preparada para falar e para me conectar e para poder expressar. E na hora que todo o sistema estiver preparado para ouvir essas informações, para poder assimilar essas informações. Ouvir é óbvio, né? Que todo mundo ouve, porque ninguém é surdo. Quer dizer, tem umas pessoas surdas também, mas eu não sei se a voz do além, que é o Plínio Joaquim, que é um excelente. É digital o quê mesmo, a voz do além? É um produtor audiovisual. Olha que nome bonito do Plínio Joaquim. Produtor audiovisual meu. Não sei se ele vai colocar legenda ou não, mas por enquanto eu não sei Libras, né? Falar linguagem de sinais. Então o surdo não pode ouvir. Mas eu acredito que a maioria que me acompanha não seja surda. Então ouvir o que eu falo sobre Exu, vocês podem. Mas assimilar o que eu falo de Exu, nem todo mundo estava ou está preparado ainda, devido ao medo, devido a tudo aquilo que eu já falei antes. Então, quando eu comecei a preparar esse curso de Exu, me veio à cabeça assim, gente, por favor, se inscreva no canal, compartilha, comenta, aperte o sininho, ativa o sininho para a gente poder estar mais junto, principalmente se vocês tiverem mais informações que não foi passada. Não importa se está concordando comigo ou discordando de mim, não, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, mete aí nos comentários, porque todo mundo vai ler os comentários e a gente vai formar uma linda falange, tá bom? Que é uma reunião de espíritos sobre um tema só. Mas quando eu comecei a preparar o curso de Exu, eu me deparei com uma coisa. Pô, Márcia, mas como você vai falar de Exu se todo mundo vê Exu uma entidade, como sendo uma entidade que faz mal? Faz tipo, mata a pessoa, faz amarração, ferra com a vida do outro. Como é que você vai começar? Como é que você vai desmistificar? Porque na minha cabeça eu não tinha nenhuma dessas crenças. Acho que eu nunca tive, eu já nasci mulher Exu. Aí eu comecei a pesquisar. Então a estrutura do curso, a primeira coisa que me veio. Bom, ó, para quem aí prepara curso vai saber do que eu estou falando. Você pensa, vou fazer um curso sobre, por exemplo, Exu. Eu começo a escrever sobre Exu, a coisa dá um branco total. E aí vem a ideia, não, você tem que falar, antes de falar de Exu, você tem que falar de tal coisa, e de tal coisa, e de tal coisa. Aí lá vai a Márcia Marins procurar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então eu tive que começar por Bafomé. Bafomé foi um símbolo encontrado no templo do rei Salomão. E no curso de Exu eu explico o significado de cada símbolo dele, para começar a desmontar essa imagem que o demônio, o diabo faz mal. Entende isso? E para isso eu fui lá pesquisar na época dos Templários, porque foram eles que encontraram no templo do rei Salomão. E aí os Templários já eram ricos, já tinham emprestado dinheiro para o Papa, que eu não me lembro que Papa que era, e para o rei Filipe da França. E eles, tanto o Papa como o rei Filipe, né, que eram um mancomunado, como sabiam e percebiam que estavam perdendo o poder para os Templários,
resolveram dizimar os templários e inventar essa calúnia que eles estavam adorando o demônio e não a Deus. E aí a maioria dos templários foram dizimados, eu falo a maioria porque os templários existem até hoje, mas vamos abafar o caso porque, né, não vou me meter nessa seara porque não é a minha. E aí primeiro eu desmistifiquei a figura de Bafomé, né, falando do bode, do chifre, das patas, enfim, do caduceu, de todos os símbolos dele. Depois eu tive que contar a história dos anjos caídos, que é aquela história de Lúcifer, que era o anjo da luz. Entendeu o que eu falei? Lúcifer, anjo da luz, lucidez, que caiu na densidade do planeta Terra, dando consciência para os humanos. Mas por que que ele caiu, como falaram? Isso é história de igreja. Na realidade, eu não vou falar que ele não caiu, porque ele caiu. Ele saiu do céu para poder dar lucidez para nós. E com ele veio um terço de um reino angelical, né? E aí começou a história, aí começa a história de Adão e Eva, da serpente, que a serpente que era Lúcifer que se metamorfoseou numa serpente, porque naquela época dos paraísos, e isso já entra na mitologia católica, tá? Os homens viviam em paz com os animais e etc, etc, porque eram puro como os animais. Animal pensa, animal não, né? Então, a gente que era, a gente não pensava. Aí veio o anjo da luz para a gente começar a pensar. Mas para a gente começar a pensar, na mitologia cristã, Adão e Eva, masculino e feminino, de novo, Exu e Pombagira, tiveram a serpente, a cobra, convenceu Eva a comer do único fruto proibido que tinha lá no paraíso, que era o quê? Era uma maçã, mas na realidade era da árvore do conhecimento. E ela, mulher, nós mulheres, com esse poder feminino, com esse poder de manipulação, esse poder de sedução, toda essa coisa bonita que é da Pombagira, que é feminina, aquele batonzão vermelho. Ai, Márcia, mas Eva tinha batom vermelho? Não, Anta, naquela época não existia batom ainda. Mas eu estou aqui, né, levando a imaginação de vocês, para vocês sentirem o poder do feminino. E Eva convenceu Adão a comer da árvore do conhecimento. Na medida que eles comeram da árvore do conhecimento, eles começaram a perceber que eles não eram animais. Portanto, eles não iam viver como animais. Confesso que até hoje muita gente vive como animal, tá? Porque eu vejo. Mas, isso faz bastante tempo. Na mitologia cristã, a queda do anjo acabou tirando o homem e a mulher, né, o ser humano, do paraíso, fazendo com que ele como que eu posso falar, se afastasse desse paraíso, dessa divindade e etc, porque tinha conhecimento. Isso no mito cristão. No hermetismo, o mito é outro. Qual é o mito? Os homens viviam aqui na pré-história, o ser humano, né? Esse corpinho que vos fala, embora não fosse muito assim, mas já era um ser humano. E os espíritos de luz resolveram vir à Terra, né, nessa vibração, nessa frequência mais densa, encarnar em corpo humano para poder evoluir a espécie. Então, como vocês percebem, cada um vai acreditar naquilo que quer, porque existem vários mitos. Eu fico com esse mito, que esses espíritos, que é o mito hermético, que é o mito esotérico, que esses espíritos, essas almas que tinham consciência da divindade, vieram encarnar nesses corpos humanos e, encarnando nesse corpo humano, momentaneamente, eles ficaram sem... Como que eu posso dizer isso? Não é conexão. Obviamente, a gente continua conectado com a divindade, mas momentaneamente inconscientes dessa ligação com a divindade. Tanto que nós encarnados, muitos de nós encarnados,
não temos consciência que somos espíritos e pensamos que morreu, né, alguém lá, que chamam de Deus, que tá, acho que não tem porra nenhuma para fazer, fica anotando, você vai pro inferno, você vai pro céu, aí você pecou, aí você não pecou, e aí quando morre tem a listinha lá do que você fez, do que você não fez de bom ou de mal, sendo que nenhum mal a gente acredita. Então, nesse curso eu começo por Baphomet, vou para a história dos anjos caídos, dou essa versão do esoterismo também, desses espíritos que vieram encarnar esses corpos humanos, aceitando temporariamente ter uma inconsciência da ligação com esse divino, porque eles sabiam que na evolução da espécie humana, nós retornaríamos a ter essa consciência que estamos intimamente ligados com o divino. Mas para explicar isso, para explicar esses espíritos, eu tive que explicar o que era alma, do que era constituído a alma, que foram essas almas, esses espíritos que vieram encarnar nesses corpos físicos. Então você percebe já a complexidade que é para muita gente poder entender o que é Exu. Só a partir do momento que eu coloquei nessa ordem, vamos desmistificar Baphomet, vamos desmistificar, mostrar que existem outras versões dos anjos caídos, explicar o que era a alma, é que eu pude começar a explicar o que era Exu. Exu, orixá, qual foi a origem, que a origem, obviamente, é da mamãe África. Dou o nome dos Exus primordiais, que seriam esses primeiros Exus desta frequência dessa frequência luciférica, dessa frequência de anjo da luz, para depois entrar no Exu entidade. E aí é que o curso fica bastante interessante, porque eu trago, nós trazemos, melhor dizendo, o Exu entidade, os 7 reinos dos Exus, que eu não vou citar aqui, cada povo que pertence a cada reino, porque cada reino, como eu já falei, tem 9 povos. Quem é o rei ou o mandante, o comandante desse povo? Quem é que comanda esse povo? Porque tudo tem um comandante, né? Ai, Márcia Marins, eu não gosto de comandante. Ô, Demo, não vem com essa, não. Porque quando você nasceu, ou você respeitava papai e mamãe, ou você estava na roça, você ia ser jogado na lata do lixo e ia morrer porque não ia ter o que comer. Então existe hierarquia assim, e é melhor a gente relaxar e aceitar. Então, que são os Exus mais conhecidos, alguns, muitos, para mim desconhecidos, para vocês eu não sei se são desconhecidos. Eu acredito que o pessoal da Quimbanda conheça muito mais do que eu trouxe, então se vocês quiserem comentar, pode comentar aí. Cada povo com o seu chefe e a função do seu chefe. Então, na medida que você vai fazendo o curso, vai acompanhando, veja, você já não tem mais a ideia, você já desconstruiu a ideia que Baphomet era um bode e que o bode era do mal. Tudo bem que ele é meio feridinho, mas também, né, gente, não vamos chamar do mal, faz parte da espécie bodal. Nem existe espécie bodal, mas vamos inventar uma aqui. Já entenderam o que significa o chifre, já entenderam o que significa a pata de cabra, já entenderam tudo isso lá de Baphomet, já entenderam que Lúcifer era um anjo da luz, já entenderam que essa hierarquia de anjos que vieram eram apenas almas ligadas aos divinos, que decidiram habitar o corpo humano para poder evoluir essa espécie, que é a nossa espécie humana. Então, vocês terão toda a capacidade de identificar, de sentir no seu coração, né, a qual reino e a qual povo desse reino você pertence. E aí, gente, é uma coisa impressionante como fica fácil de você se identificar quando você lê
a função de cada entidade Exu, porque aí nós não estaremos mais falando do orixá Exu, que é a frequência, nós estaremos falando da entidade, dos povos, da função do reino, que tem, como eu falei, 7 reinos, mas eu não quero citar aqui para deixar você curioso, para você se inscrever no curso. Tá aqui o link embaixo, que o Plínio Joaquim vai colocar para vocês fazerem inscrições. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu pretendo, que eu falo é eu e o Espaço Humanidade, sempre lançar esse curso no final do mês de agosto, ou no começo do mês de agosto, porque em agosto, no Candomblé se comemora o Mulu, né, que é o senhor, o orixá das pragas, da cura e das doenças, porque é tudo polaridade, se não tem cura, não tem doença, se não tem doença também não pode ter cura. E na Umbanda é o mês de Exu. Então sempre vai ser por aí, mas pode ser que você está vendo esse vídeo em janeiro, fevereiro. Aí é só mandar e-mail para o pessoal de suporte do Espaço Humanidade, que vai estar colocado aqui embaixo também, que eles dão informações tudo certinho. E eu nem sei, hein, ó, primeira mão, nem sei se vai ser Espaço Humanidade ou vai ser Escola Humanidade. Isso nós vamos saber depois. Aí depois que nós entendemos os reinos, a qual reino, que vocês vão se identificar com o Exu devido à função de vocês e a função do Exu, e tá lá explicadinho a morada espiritual. O que seria a morada espiritual do Exu? É onde ele habita em nós, em eu, espírito, em você, espírito, qual a função do reino, um monte de explicação, porque a gente precisa disso, para ampliar a consciência? Não, mas para alimentar o nosso mental concreto, para a gente poder se libertar de crenças, manipulações, ignorâncias e começar de verdade a refletir a nossa luz. Depois que vocês entenderam o reino, se identificaram e etc e tal, aí nós vamos explicar, nós vamos compreender como que Exu trabalha. O que seria paga de Exu? Paga de Exu não é fazer oferenda só, não é fazer ebó. Vamos conversar sobre essas oferendas? Vamos conversar. Eu vou dar uma receitinha? Não, nenhuma receitinha, tá, pessoas? Porque eu não sou de religião nenhuma e nem é a minha função religar ninguém ao divino. A minha função é alimentar o mental concreto para transferir, para transportar a sua consciência de uma frequência para outra frequência. Então não vai ter receitinha, não. A paga de Exu é muito simples, mas difícil de executar. Mas é bem simples de compreender. Depois disso, nós teremos uma introdução do Exu do Ouro, que é um Exu que não faz atendimento, é um Exu criado da fauna e da flora, feito da fauna e da flora brasileira, que é a fauna e a flora mais rica que tem no planeta Terra, que se manifestou, se a minha memória não falha, a partir de 1996, trazendo para nós, quando eu falo nós, é a espécie humana, toda uma abundância de materialidade. O que seria essa materialidade? Só dinheiro? Não. Riqueza de consciência, principalmente, riqueza de saúde, riqueza de percepção. Gente, como ele abre a nossa percepção. É maravilhoso. Inclusive, toda vez que eu acendo uma vela, porque é um hábito meu, não é que o Exu precisa de vela, quem precisa de vela sou eu, porque eu acendo vela de mel, porque fica aquele cheirinho gostoso, e toda vez que eu olho para o fogo da vela, faz com que eu me conecte com essa materialidade, com essa fauna, com essa flora, com esse Brasil maravilhoso e essa riqueza de abundância divina que todo ser humano tem por pertencer a esse nada que tem a possibilidade de tudo, como eu já falei em outros vídeos. E aí
finalizo o curso falando sobre a humanidade. O que é a humanidade? Todo mundo já sabe. A humanidade é apenas uma unidade. Mas da onde veio, para que veio, por que veio? Então, a estrutura do curso de Exu praticamente é essa. Nós começamos com Bafomé e terminamos na espécie humana, na humanidade, em uma unidade, porque somos um. Percebendo ou não percebendo, querendo ou não querendo, você está ligado a mim, eu estou ligado a você, nós estamos ligados ao divino. E essa ideia desse curso, hoje eu entendo, a intenção do Caveira era justamente fazer com que nós percebamos que nunca estivemos desconectados do divino. Por quê? Por causa de quê? Por causa de quê? Porque nós somos uma célula desse divino. Só nós, da espécie humana, não conhecemos, tá? Mas nós temos noção, porque ainda estamos em evolução, que existe uma força maior. Os reinos anteriores ao nosso, que estão totalmente desenvolvidos, que é o animal, vegetal e mineral, não têm essa consciência. Mas nós já temos a capacidade de ter. Então eu espero vocês, espero todos os comentários. Não precisa ser a favor, pode ser contra também. Pode criar polêmica nos comentários, pode acrescentar coisas ao que eu falei, que vocês serão sempre muito bem-vindos ao meu canal. É só fazer a inscrição e, se gostou, compartilha. Se não gostou, se ficou com raiva do que ouviu, compartilha também para deixar o outro lá com raiva, tá bom? Beijo, queridas.